Procrastinação à luz da imortalidade da alma, segundo Allan Kardec. Há silêncios que pesam mais do que o barulho da correria diária. A procrastinação é um desses silêncios. Ela não grita, não briga, não nos ameaça. Ela apenas se instala, devagar, sutilmente, e sem que a gente perceba, começa a adiar, não só as tarefas, mas os encontros com a própria alma. Porque o que está sendo adiado não é só o e-mail, o curso, o compromisso. É o mergulho, é o despertar. É o que viemos aprender e estamos evitando sentir. Para a espiritualidade, adiar é muito mais do que um hábito improdutivo. Segundo Allan Kardec, é desvio, é resistência à vontade profunda do espírito. O espírito que sabe o que precisa, mas se depara com a inércia da personalidade, com a fuga do ego, com a distração da mente. No Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 909 a 913, ele trata da luta contra as más inclinações, fala da preguiça moral, da vontade que enfraquece e do quanto nos acomodamos quando poderíamos nos transformar. A procrastinação, então, deixa de ser uma simples dificuldade de organização. Ela se revela como o adiamento da própria evolução. Imagine a encarnação como uma viagem com tempo limitado. Você chegou aqui com uma mala cheia de tarefas espirituais. Aprender o perdão, desenvolver a paciência, viver a verdade, cultivar o amor. Mas a cada escolha de adiar, uma parte desse plano fica para depois. E esse depois nem sempre vem, porque o tempo do corpo é curto e o relógio da alma não espera. A procrastinação vai sendo acumulada como uma bagagem invisível, e cada peso adiado agora será cobrado em reflexão depois, não por castigo, mas por consciência. E se no fundo, o que chamamos de procrastinação for apenas um outro nome para medo? Medo de errar, medo de mudar, medo de encarar aquilo que a alma já sabe, mas a mente insiste em evitar. Talvez por isso a pergunta mais sincera não seja por que estou adiando isso? Mas sim, o que minha alma está tentando evitar aprender. Essa pergunta dói, mas ela também liberta, porque nos tira da superfície do estou sem tempo e nos leva para a profundidade de estou sem coragem. A visão espírita amplia esse olhar, porque ela não vê o ser humano como alguém desorganizado, mas como alguém em luta. Luta entre o velho eu e o eu que quer nascer. Luta entre a resistência e a entrega, entre a repetição e a evolução. Segundo Kardec, o progresso é lei, e tudo aquilo que atrasa esse progresso, mesmo que sutil, mesmo que disfarçado de rotina, precisa ser olhado com honestidade e com compaixão. Procrastinar, à luz do espírito, é se afastar de si mesmo. É não ouvir o que a consciência já está pedindo há tempos. É caminhar, mas sem direção. Produzir, mas sem propósito. Respirar, mas sem presença. E talvez seja por isso que nos sentimos cansados, mesmo sem ter feito tanto assim. Porque o cansaço maior não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de adiamento daquilo que realmente importa. Este não é um convite para a culpa, é um chamado para a lucidez, para uma escuta mais profunda do que está por trás do hábito de adiar. Porque o espírito não esquece, o espírito sente. Ele sabe quando está desviando do caminho que prometeu trilhar antes de nascer. E mesmo que a vida disfarce, mesmo que a mente justifique, a consciência sussurra: você está fugindo. E fugir de si mesmo é sempre o desvio mais caro. Não no sentido material, mas no sentido evolutivo. Porque todo aprendizado que deixamos para depois voltará. E voltará com mais força, com mais dor, com mais urgência. Não para punir, mas para cumprir o que precisa ser cumprido. A procrastinação, então, precisa ser vista com outros olhos, não como falha, mas como sintoma. Sintoma de um conflito espiritual. Sintoma de um chamado interno que está sendo ignorado e, por isso mesmo, precisa ser acolhido, escutado e transformado, não com pressa, mas com verdade. Porque o que deixamos para depois é exatamente o que a alma está pedindo para ser feito agora, o que está por trás do adiamento das tarefas essenciais.
Nem sempre adiamos por preguiça. Às vezes, adiamos porque dói, porque encarar o que precisa ser feito exige tocar feridas que ainda não cicatrizaram. A procrastinação, muitas vezes, é só o sintoma mais visível de uma fuga invisível. Fugimos do que pode dar errado, do que pode nos expor, do que pode nos transformar. Fugimos do que exige responsabilidade, renúncia, entrega. E, na tentativa de evitar a dor, adiamos também a possibilidade de cura. Há algo ilusório no depois, a sensação de que, mais à frente, teremos mais força, mais tempo, mais coragem, mas, segundo os relatos espirituais trazidos por Allan Kardec em O Céu e o Inferno, muitos espíritos desencarnam com a alma cheia de lamentos, não por aquilo que sofreram, mas por tudo o que deixaram de fazer, porque o tempo terreno passou, e com ele passaram as chances de reparar, de evoluir, de se transformar. A reforma íntima que poderia ter começado ontem foi empurrada para o amanhã que nunca chegou. Pense na vida como uma trilha. Cada tarefa essencial que você adia é como uma pedra que você se recusa a tirar do caminho. E o que acontece? A mochila vai ficando mais pesada, o corpo mais cansado, o ânimo mais frágil, até que o próprio caminhar se torna difícil. Não porque o caminho mudou, mas porque o acúmulo de adiamentos o tornou mais árduo. Cada passo não dado é um peso carregado em silêncio. A verdade é que aquilo que você evita tem nome, tem forma, tem raiz. E geralmente está ligado a uma emoção não resolvida, uma tristeza que não foi digerida, um medo que não foi acolhido, uma culpa que não foi perdoada. Quando você se propõe a investigar o que sente antes de adiar, começa a entender que a procrastinação não é o problema, é o alarme. É o modo como sua alma tenta avisar que há algo aí dentro que precisa ser visto. Por isso, a chave não está apenas em se forçar a fazer. Está antes em se permitir sentir, em perguntar com honestidade: o que exatamente me paralisa diante disso? E ouvir a resposta sem julgamento, com ternura, porque só quando escutamos o que a dor está dizendo, conseguimos caminhar para além dela. E então, o que antes era adiamento, começa a se transformar em movimento, em reconciliação, em libertação. A procrastinação, nesse olhar mais profundo, não é só o hábito de deixar para depois. É o reflexo de algo interno que pede escuta, pede cuidado, pede cura. E quando você se dispõe a entender o que há por trás desse adiamento, não apenas se torna mais produtivo, você se torna mais inteiro, mais consciente, mais fiel ao que a sua alma veio fazer aqui. A missão negligenciada, como o adiamento espiritual, impacta o plano reencarnatório. Cada existência é escrita com um propósito. Antes de encarnarmos, segundo a doutrina espírita, nossa alma, amparada por mentores, escolhe desafios, encontros e experiências que servirão como instrumentos de crescimento. Nada do que vivemos é por acaso. Nada do que sentimos é irrelevante. Existe uma intenção profunda por trás da dor que enfrentamos e dos laços que construímos. E adiar esses compromissos espirituais é como silenciar um chamado que vem da nossa própria consciência. Quando escolhemos adiar o que importa, um pedido de perdão, um gesto de reconciliação, um hábito de estudo, uma mudança de conduta, não estamos apenas atrasando tarefas externas. Estamos interrompendo ciclos que foram cuidadosamente planejados para nos despertar. Estamos pausando processos que a nossa própria alma reconhece como urgentes. E isso, cedo ou tarde, tem um preço. O tempo da encarnação não é ilimitado. A gente se acostuma com a rotina, com o amanhã que sempre chega, com os compromissos que podem ser remarcados. Mas o tempo útil, aquele que carrega valor espiritual, não é garantido. Há momentos que são únicos, encontros que não se repetem, oportunidades que não voltam. A ideia de que ainda há tempo é uma das ilusões mais sutis do ego, porque ela nos dá a falsa segurança de que podemos adiar sem consequências. A doutrina espírita nos alerta: quando negligenciamos nossa missão,
Não estamos apenas adiando tarefas, estamos desorganizando o plano que nos foi confiado. E ao desencarnar, muitos espíritos relatam uma dor que não vem da culpa ou do castigo, mas da consciência desperta. Da clareza de que poderiam ter feito diferente, mas escolheram adiar. E agora, com lucidez, veem o que deixaram passar. É difícil pensar nisso sem um nó na garganta, porque todos nós temos algo que estamos postergando, algo que, se soubéssemos que hoje seria nosso último dia aqui, lamentaríamos não ter feito. Esse pensamento, por mais desconfortável que seja, é um portal de consciência. Ele nos convida a viver com mais verdade, a alinhar nossas escolhas ao que realmente importa, a sair do adormecimento da rotina e nos lembrar do motivo real pelo qual estamos aqui. O adiamento espiritual não é apenas um risco teórico, ele tem efeitos práticos na nossa evolução. Ele nos distancia de quem poderíamos ser. Ele nos desconecta da essência da missão que assumimos antes de nascer. E ele, muitas vezes, cria vazios que nenhuma conquista material pode preencher, porque o que está faltando não é algo de fora, é a fidelidade ao que a alma veio realizar. Por isso, ao sentir que está adiando demais, não se culpe, mas também não banalize. Olhe com sinceridade, escute o que sua consciência vem tentando dizer em silêncio. Reflita, se esse fosse o último dia da sua jornada terrena, o que você gostaria de ter feito diferente? A resposta a essa pergunta pode ser o início de uma vida mais desperta, mais presente, mais alinhada com a missão que só você pode cumprir. O papel do livre-arbítrio e da vontade no combate à procrastinação. A vontade é a força que nos impele a agir, que nos faz romper o ciclo da hesitação e do adiamento. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, lembra que o homem poderia vencer suas más inclinações com o esforço da vontade, mas não o faz, não porque não possa, mas porque nem sempre quer. Essa nuance é fundamental. O livre-arbítrio não é apenas a liberdade de escolher, mas o poder real de dizer sim ou não e assumir as consequências dessas escolhas. A procrastinação, sob essa perspectiva, não é uma falha do tempo, não é a falta de horas no dia, é uma fraqueza moral, uma resistência interna que nasce da hesitação da alma. Joana de Ângeles, psicóloga espiritualista, reforça que a vontade é um músculo que precisa ser exercitado, nutrido por pequenas conquistas diárias. Assim como o corpo se fortalece ao enfrentar desafios cotidianos, o espírito se fortalece ao decidir persistir, mesmo quando o conforto do adiamento chama mais forte. Cada pequeno ato de decisão consciente é um passo na direção da liberdade interior, é a enxada que cava no solo da alma para preparar o terreno da transformação. É importante perceber que a vontade não é algo abstrato, distante. Ela tem textura, peso, um ritmo próprio. Quando escolhemos agir, estamos mexendo em algo profundo que reverbera no corpo, no coração, na mente. Esse movimento gera uma energia que expande, que rompe barreiras invisíveis, que dissolve dúvidas. E quando hesitamos, sentimos uma tensão, um aperto no peito, a voz sussurrante do medo, medo do fracasso, medo do julgamento, medo da mudança. Mas o livre-arbítrio também é um presente, uma ponte entre o que somos e o que podemos ser. É a possibilidade de dizer, hoje, de novo, que estamos prontos para enfrentar o que adiamos. Não é um salto gigantesco, não precisa ser uma mudança radical da noite para o dia. São as pequenas decisões, as pequenas vitórias que acumulamos, que fortalecem o espírito e o afastam do cativeiro da procrastinação. Na luta silenciosa contra o adiamento, a vontade é a ferramenta sagrada. É a enxada que desenterra os bloqueios emocionais, que limpa o terreno da mente e do coração. É a força que nos reconecta ao propósito, que nos alinha com a missão de evolução que a alma escolheu. E, para isso, é preciso coragem. Não uma coragem ruidosa, mas aquela coragem calma, persistente, que olha o medo nos olhos e decide seguir, mesmo assim. Assim, a vontade, quando exercitada,
abre espaço para que o espírito se liberte das amarras da hesitação. Ela ensina que o tempo, embora precioso, é uma oportunidade que se renova a cada instante, que cada escolha é uma semente de transformação, que o poder de mudar, de agir, está dentro de nós, esperando ser despertado, e que a procrastinação é apenas a sombra que desaparece quando a luz da decisão se acende. Como obsessores espirituais podem potencializar o adiamento moral. Existe uma dimensão silenciosa, sutil, onde as nossas hesitações encontram eco e alimento. Espíritos inferiores, segundo Allan Kardec, se aproximam das mentes que vacilam, que duvidam, que se acomodam, não como uma acusação, mas como uma realidade que chama a vigilância. A procrastinação, muitas vezes entendida como um problema pessoal isolado, pode carregar junto uma influência espiritual que amplifica essa resistência interna. Quando a mente hesita, a dúvida cresce, e essa abertura permite que pensamentos negativos penetrem com mais facilidade, reforçando as fraquezas que já existem. Em O Livro dos Médiuns, Kardec alerta sobre essas inspirações negativas que não são nossas, mas que encontram terreno fértil em estados emocionais e morais frágeis. A procrastinação, então, deixa de ser apenas uma batalha contra a preguiça ou desorganização para se tornar um campo de luta invisível, onde o espírito precisa reconhecer o que está além do aparente. A influência dos obsessores não é uma condenação, é um convite à atenção. É um lembrete de que a nossa força não reside apenas no esforço, mas na clareza de propósito, na vigilância dos pensamentos, na oração que não é ritual vazio, mas um diálogo sincero com o eu superior. Pequenas práticas diárias de disciplina mental são como escudos que afastam essas energias, fortalecendo o equilíbrio interno e protegendo o campo emocional. É nesse lugar delicado, entre o mundo visível e invisível, que a consciência precisa estar desperta. Procrastinar pode ser, em certos momentos, a resposta da alma que se sente ameaçada, a hesitação que abre a porta para influências externas que reforçam o adiamento moral. Reconhecer isso sem medo nem culpa é um passo para restaurar o equilíbrio, para recuperar o ritmo natural da evolução. A compreensão desse processo espiritual amplia a visão e convida a uma postura serena, porém firme. É como aprender a ouvir o sussurro da mente e da alma, discernindo o que é próprio e o que é influência. E, nesse espaço, a oração, a meditação e a disciplina diária funcionam como ferramentas que fortalecem a vontade e ajudam a romper o ciclo da procrastinação que pode estar sendo sustentado por essas forças sutis. O tempo como recurso espiritual e moral. A vida que pulsa no corpo é um empréstimo precioso, uma oportunidade que, segundo Kardec, carrega em si a dádiva do tempo, um tempo que nunca sabemos exatamente quanto vai durar e que, por isso, exige cuidado. Cada instante é uma moeda rara no cofre da evolução, uma chance única de avançar um degrau na escada da alma. Essa percepção transforma o relógio em algo mais do que um marcador de horas. Torna-se um símbolo sagrado do nosso capital espiritual. Adiar, postergar, deixar para depois é, nesse contexto, não apenas um ato de preguiça ou desatenção, mas uma perda real e concreta de uma oportunidade evolutiva. Cada dia em que protelamos uma decisão importante, cada momento em que resistimos à mudança, é um momento em que a escada fica mais alta, mais difícil de subir. O tempo, como ensinou Emmanuel através de Chico Xavier, não é desculpa nem inimigo, mas um dom que nos foi dado para aprender a servir, para crescer na prática do amor e do autoconhecimento. Essa reflexão convida a um olhar para dentro, para a própria consciência que, silenciosa, pergunta todos os dias: o que você está adiando? O que você está evitando olhar? Que aprendizado está sendo empurrado para depois? A resposta pode não ser fácil, porque tocar no tempo que passa é tocar na nossa própria vulnerabilidade, na finitude que teima em nos desafiar. Mas é justamente nesse toque,
nessa presença consciente que reside a força transformadora. Ao despertar para o valor real do tempo, a procrastinação perde o seu poder de paralisação. O simples ato de acordar e perguntar-se o que a consciência pede hoje é um gesto profundo de respeito por essa dádiva efêmera que carregamos. É um convite para fazer do tempo não um inimigo a vencer, mas um aliado a honrar. Assim, o tempo deixa de ser uma pressão externa e se torna um espaço interno, um território onde a vontade e a consciência caminham juntas, passo a passo, aprendendo a transformar cada momento em um passo seguro rumo à luz que já habita em nós. Conclusão: procrastinar é adiar a própria luz, a advertência firme e compassiva de Kardec. Há uma verdade profunda nas palavras de Allan Kardec que reverbera em cada alma. Progredir é uma lei natural, um movimento incessante do espírito em direção à sua própria luz. Quando adiamos esse movimento, não estamos apenas postergando tarefas, mas desacordando com a voz íntima da nossa consciência que sussurra o que precisa ser feito para crescer. É um desacordo silencioso, porém doloroso, que carrega um peso interno que se instala na alma. A metáfora do aluno que chega ao fim do curso sem ter estudado revela essa dor com clareza. O maior sofrimento não é pelo erro cometido, mas pelo tempo precioso que foi perdido, irreversível, irrecuperável. O tempo que poderia ter sido usado para aprender, transformar, servir, torna-se uma sombra que acompanha o espírito, lembrando da oportunidade desperdiçada. Porém, mesmo diante dessa realidade, há uma voz compassiva que reconhece a dificuldade, que vê as resistências, os medos e as feridas que se escondem por trás da procrastinação. Essa voz diz que a procrastinação não é um castigo, mas um chamado à mudança, um convite que a alma faz para si mesma, para despertar do sono da inércia e abraçar o movimento da vida. Nesse silêncio interno, onde o espírito encontra a sua verdade, surge o convite final. Aquilo que você deixa para depois não é apenas uma tarefa, mas uma luz que seu espírito está pedindo para ser acessada agora. O tempo que você acredita ter é, na verdade, um presente para que essa luz brilhe mais forte, para que o caminho se torne mais claro. O momento de agir é agora. Não como uma obrigação pesada, mas como um gesto de amor próprio, um reconhecimento da própria jornada e do valor sagrado que cada passo traz para a alma. Porque, no fim, a vida é esse instante em que podemos escolher ser luz e deixar a procrastinação para trás.